Olá, olá, meus amores, seja muito bem-vindo a essa série onde vamos falar sobre Lei da Atração sem complicação. Onde vou falar de um jeito fácil, tranquilo, para você entender sobre o que você precisa fazer, o que você precisa soltar, deixar aí, para você se conectar com a abundância, com a prosperidade que você deseja, né? É muito fácil a gente encontrar no YouTube, né, por aí, vários vídeos falando sobre técnica, fazer técnica da lei da atração, técnica para atrair desejo, técnica para isso, técnica para aquilo. Mas o que acontece é que não basta só fazer técnica, não basta só pensar positivo, né, como eu sempre falo. É preciso você fazer aí alguns entendimentos, alguns downloads sobre o que de fato você precisa ser para atrair a vida que você deseja. E é isso que nós vamos falar aqui, né, no decorrer dessa série. Serão 9 aulas, ou seja, 9 vídeos a contar com este, onde cada um desses vídeos, no fim, você terá uma chave que você vai abrir, que na verdade é fazer aquele download que você precisa, né? Aquela palavrinha que vai aí entrar no teu inconsciente e vai fazer você virar a chave que está bloqueando a sua vida, né? Que está permitindo que você fique aí no looping negativo, né? Negativo no banco, negativo com a sua vida, negativo com a sua família, né? Com o seu trabalho. Então, é isso que você vai receber aqui no decorrer dessa série de vídeo que eu vou estar trazendo aqui de um jeito descomplicado para você se conectar à vida que você deseja, né? Tanto financeira, como pessoal, como saúde. E é isso que eu vou trazer aqui, é isso que eu aprendi ao longo desses 15 anos que eu venho praticando, que eu venho ensinando sobre a alimentação e que mudou a minha vida, né? Mudou por completo a minha vida. Os meus alunos do treinamento Conexão com o Novo Eu já estão cansados de saber essa história, mas como nem todo mundo conhece a minha história de como eu conheci a lei da atração, como eu passei a viver a minha vida através da lei da atração e como que isso mudou a minha vida, né? Como que eu saí de uma vida de escassez, de dívidas, né? De uma vida miserável, né? De muitos tropeços, de muitas mudanças de casa por não ter dinheiro para pagar aluguel, de muito sentimento de incapacidade, de muitas dívidas, de muita tristeza, de muita angústia interior. Aquela hora que você fala assim: meu Deus, que vida difícil. Será que a minha vida não muda? Por que a minha vida não vai para frente, né? Será que eu nasci para viver assim, nessa escassez, nessa pobreza? Sim, eu já estive neste lugar. Eu já vivi assim, né? E hoje, como eu sempre falo, eu vivo no exterior, porque eu sou brasileira. Eu nasci no Brasil, no Espírito Santo, mas eu vivo no Porto, né? Em Portugal. Eu vivo no exterior, mas eu não só vivo, eu sou feliz. Eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou feliz, eu sou realizada. Coisa que muitas pessoas conseguem sim sair do seu país e ir para outro lugar, mas acaba por viver uma vida miserável também onde vai, né? E eu entendi no decorrer dessa história toda, eu entendi muito bem que enquanto você não se arruma aqui dentro, não entende o seu papel neste mundo, o que você veio fazer aqui, não conhece os seus poderes interior, enquanto você não muda, não arruma a sua casa aqui dentro, você pode viajar para qualquer canto do mundo. A escassez, a angústia, a tristeza, os problemas vão te acompanhar. Aquilo que você absorveu ao longo da sua vida irão te acompanhar aonde você estiver. Então, você pode ter qualquer lugar do mundo. Se você não limpar aquela nhaca que você trouxe lá desde a sua infância, que fez você se distanciar de quem você realmente é, enquanto você não olhar para isso, não limpar isso, você não consegue ser a pessoa que vai morar no exterior e é uma pessoa feliz, é uma pessoa que se sente abundante, que se sente próspera, né? Que independente do que esteja acontecendo, é aquela pessoa feliz, não é aquela pessoa que sorri para todo mundo, não é aquela pessoa que é boazinha para todo mundo. Claro, sim, que temos que ajudar as pessoas, mas não é ser boazinha para todo mundo e aqui dentro, quando você bota sua cabeça no travesseiro, é só tristeza, é só angústia que vem. E não é isso que eu sinto hoje, né? Depois que eu entendi esse processo,
que eu fiz toda essa caminhada. Eu tive que experienciar isso para saber o que é a diferença de você carregar uma vida, uma carga energética negativa, né, ao longo de uma vida, e de você limpar essa carga negativa e viver quem você realmente é, entender quem é o seu eu sou, que está aí dentro desse corpo aí, né? Quem é essa pessoa, quais os poderes interiores que você tem. Então, eu vivi isso, experienciei isso e mudei aquilo que era preciso mudar. E aí sim, depois que eu consegui limpar, né? E eu venho limpando também diariamente, porque isso é igual escovar os dentes, tem que fazer todos os dias, diariamente limpando, diariamente reprogramando e vivendo essa nova vida e atraindo mais desta nova vida, deste novo eu, quem eu realmente sou, né? Então, essa experiência que eu trago para vocês, que eu trago para os meus alunos, e as estratégias, né, que eu vim fazendo de limpeza, de entendimento, que eu vim fazendo ao longo destes 15 anos, que eu vou entregar para você aqui, né, para que você possa virar a chave e fazer aquele download que você precisa para viver a sua vida próspera, abundante e feliz. Então, nesses nove vídeos que eu vou deixar aqui, vamos falar sobre como, né, que eu consegui sair aí dessa escassez para viver uma vida próspera, abundante e feliz na Europa. Não é só viver na Europa, é viver uma vida próspera, abundante e feliz. Saúde e felicidade, isso é que é importante, né? Vamos falar sobre as crenças, vamos falar sobre as energias, né? O que é energia, nossos pensamentos, como que influencia no nosso dia a dia, nossas emoções, as nossas ações, como manter, vamos falar também sobre como manter a energia elevada. E né, a última aula, eu vou ativar a energia da abundância, né? Aqui, vamos ativar, vou deixar aqui uma ativação para você ativar a sua energia da abundância. E abrir aí o cadeado, ativar a energia da abundância e abrir o cadeado que vai fazer você viver uma nova vida, né? Uma nova pessoa. E uma vida mais próspera, saudável, abundante e feliz, que é isso que nós íamos viver, né? Mas é preciso aí fazer esses entendimentos, esses downloads, mudar aí algumas coisas que a gente precisa mudar, até mesmo aquele pensamento que você veio trazendo ao longo da sua vida, né? Que chamamos de crenças, aquilo que nós aprendemos, que nos leva para trás. Então vamos falar sobre isso, vamos mudar aí essas crenças para a gente viver a vida próspera, abundante e feliz, ok? Então, como eu já falei, eu sou brasileira, tenho 45 anos e vivo aqui no Porto, né, em Portugal, na Póvoa de Varzim, uma cidade maravilhosa. Eu vivo na avenida de frente para o mar, a minha casa, a minha sala fica de frente para o mar. E é uma vista abençoada, maravilhosa e feliz. Eu sempre falo que quando eu morava no Brasil, eu morava, vou ver se eu coloco aqui a foto, né, de onde eu morava, a paisagem que eu via. De um lado era casas, né, que era ocupação, de um lado era casa, do outro lado tinha um pedaço que era plantações, eu acho que aquilo ali é eucalipto. Todos os dias quando eu abria a porta de casa, de um lado eu via, né, às vezes tinha até uns tiroteios lá, umas confusões, que era no morro, né, era um morro de frente para o outro. E aí, sempre que eu acordava, eu focava a minha intenção naquelas árvores, porque eu gostava daquela natureza lá, e agradecia, e achava bonito, ficava admirando aquelas árvores, né? E Deus me deu uma outra natureza para me apreciar todos os dias quando eu acordo, que é o mar imenso que é aqui de frente para a minha casa, né? Que é a minha paisagem abençoada que Deus me deu. Então, essa também foi uma cocriação minha que eu fiz quando eu morava no Brasil. Bom, como eu conheci a lei da atração, quando eu conheci a lei da atração, eu estava numa fase de muita escassez em todo sentido. Escassez financeira, escassez emocional, né? No meu trabalho estava indo tudo mal. E eu, claro, emocionalmente também estava muito abalada. E foi uma época que eu emagreci bastante, que eu fiquei... eu era muito angustiada diariamente, né? Fiquei muito negativa naquela época. Eu trabalhava num abrigo que acolhia meninas e fazia faculdade, né? Que foi uma faculdade que, sem saber,
eu atraí através da técnica da visualização, que é uma técnica que eu ensino, e eu já ensinei aqui no meu YouTube também. Mas foi através dessa técnica da visualização eu atraí a minha faculdade, numa faculdade, na melhor faculdade de serviço social, a melhor faculdade do Espírito Santo, que era a Salesiana, de Vitória, e era a melhor faculdade na área de serviço social. O dinheiro que eu recebia no abrigo não dava para sequer pagar a mensalidade, né? O que eu recebia era quase o valor da mensalidade. E foi ali que eu fiz faculdade. Eu ganhei a minha faculdade. Eu ganhei, no início eu conheci no trabalho uma menina da Alemanha, se eu não me engano, ela é alemã. E o tio dela, só que eu não sabia, depois que eu fiquei a saber, né? O tio dela era padre e ele fazia um trabalho voluntário, ele também era alemão, né? Fazia um trabalho voluntário na igreja que ficava onde eu trabalhava. A igreja apoiava o abrigo. E eu fiquei sabendo que esse padre que apoiava o abrigo, ele sempre ia lá, embora eu nunca tinha visto ele oferecia algumas poucas bolsas de ensino no ensino superior para as pessoas que participavam da igreja. E eu não participava da igreja, eu era funcionária do abrigo. E eu fiquei sabendo que ele dava essas bolsas, né, de ensino. Ele pagava a faculdade. Eu fiquei sabendo e aí fiquei interessada. Eu queria fazer serviço social porque eu gostava. Na época eu trabalhava 12 por 36, que é um dia sim, um dia não. Eu não gostava muito desse horário por causa dos finais de semana, que eu estava trabalhando, dos feriados, eu não gostava. E aí o trabalho assistente social é um serviço que eu gostava. Lá tinha o serviço social. Era um serviço que eu gostava, trabalhava meio período, de segunda a sexta, e ganhava o dobro do meu trabalho, mais do que o dobro do que eu ganhava. E eu gostava muito daquilo, até porque esse trabalho social é algo que eu gosto, né? Senão eu nem estaria aqui. É algo que faz parte aqui da minha energia, eu acho. Vem comigo, vem da fábrica. Fiquei sabendo, né, que esse padre fazia isso, fiquei interessada, e sem saber que a menina era a moça que eu conheci, né? Que estava lá passeando no abrigo. Ela era amiga, sobrinha do padre. Sem saber, me tornei amiga dela, nos tornamos próximas. A gente sempre conversava, sempre que ela ia lá visitar, né? As meninas do abrigo. E aí, nesse tempo, eu fiquei sabendo que ela era sobrinha dele e falei com ela sobre esse projeto dele, se ela podia fazer alguma coisa. Porque eu era funcionária do abrigo, eu não participava da igreja, porque era longe da minha casa. Eu ia lá trabalhar, eu pegava 2 ônibus para ir trabalhar nesse lugar e voltava para casa todos os dias. Eu participava da igreja na minha comunidade, da igreja católica onde eu morava. E onde eu participei da Pastoral do Menor também, que era um projeto que dava cursos para adolescentes, né, jovens e adolescentes. Então eu participava na minha comunidade. Então, eu falei com ela sobre o meu interesse, que eu queria fazer serviço social, que ia me ajudar e tal. Ela falou assim, olha, escreve uma carta que eu entrego a ele, né? E o que ele disser, né? Paciência. Eu falei, tá bom, vamos sentar, né? Aí eu fiz uma carta, falei do meu interesse, como a minha escolaridade sempre foi uma escolaridade muito defasada, porque nós, desde a infância, a gente sempre estava mudando de casa, mudando de bairro, e aí a gente nunca continuava na mesma escola. Às vezes eu iniciava o ano letivo, saía daquela escola, entrava em outra escola, reiniciava de novo, às vezes entrava na metade. A escola naquela época, eu tenho 45 anos, naquela época eles não obrigavam as crianças a estudarem, igual hoje é obrigatório, né? Antes, naquela época, tinha muitos pais, as crianças abandonavam a escola e estava tudo bem, o Estado não se importava. Hoje é diferente, ainda bem. Mas aí a gente ficava muitas vezes, quando mudava de casa, de bairro, ficava sem a escola. E aí eu lembro que foi depois de grande que eu fui fazendo aqueles ensinos, né, que você estuda 6 meses, um ano letivo, como se fosse um ano letivo durante 6 meses. Então eu fiz a quarta, a quinta, em um ano só, foi assim. Então assim, claro que o meu ensino sempre foi muito defasado. Mas eu tinha interesse de fazer faculdade. Eu concluí o ensino médio e tinha interesse de fazer faculdade. E
porque eu entendia que a faculdade ia me ajudar a ter uma profissão melhor, um salário melhor, né? E é isso que a gente pensa, né? É isso que a gente somos criados assim, né? Então, ela foi conseguir. Eu dei a ela a carta, eu fiz a carta, escrevi a carta e pedi à assistente social que trabalhava lá no abrigo, pedi ela para poder corrigir, né? Corrigir ali os meus erros de português, colocar de uma forma que o padre ia entender. E eu lembro que ela apaixonou muito pela minha história, quando ela leu a história. E aí, pronto, eu enviei aquela carta para ele. Imprimi, né, lá no A4 e enviei para ele. E ele recebeu a minha carta e aceitou pagar minha faculdade. Foi assim que eu comecei a fazer a minha faculdade, né? Mas como que eu atraí essa situação toda? Como que eu atraí através da visualização? Este abrigo, todo mês, tinha uma reunião com os funcionários. E toda reunião tinha um exercíciozinho que a gente fazia no início, né, de interação. E um dia, eu lembro muito bem, como se fosse ontem, um dia, a pessoa, né, que estava organizando ali aquela interação, nos propôs que nós fizéssemos um caminho no chão, né? Neste caminho, no final do caminho, ia estar o nosso grande sonho, e no caminho ia estar ali os desafios que nós íamos encontrar no caminho até chegar ao nosso sonho. E a pessoa mandou a gente colocar o nosso sonho lá, colocar os problemas que íamos encontrar no caminho, mas que no decorrer daquela dinâmica nós íamos tirando aqueles obstáculos e íamos chegar ao nosso destino, que era o nosso sonho. E eu lembro que eu coloquei que eu queria fazer uma faculdade de serviço social. E qual era o desafio que eu tinha, né? Qual era as dificuldades que eu encontrei, que eu encontrava para poder não conseguir fazer a faculdade? A falta de dinheiro. Por quê? Eu já tinha tentado a faculdade pública, mas como eu comentei, a minha defasagem escolar, a minha dificuldade na escrita, na matemática, não conseguia fazer um concurso na UFES, né, Universidade Federal do Espírito Santo, para concorrer no meio daquele monte de estudante lá que estudavam, uns até estudavam em escola particular, outros, né, tinham lá seus anos de estudo. E eu tive os meus anos de estudo muito defasado. E aí eu já tinha tentado e não consegui, claro, nem chegar perto da pontuação. Mas eu tinha o sonho de fazer a faculdade. E aí eu pensei na faculdade particular, que era menos concorrido. E que a prova para mim entrar poderia ser mais fácil. Claro que eu tinha que estudar bastante, eu estudei. Mas que a prova poderia ser mais fácil para mim conseguir entrar na faculdade. E foi aí que eu fiz esse exercício, né? Coloquei ali, eu lembro que eu coloquei uns pedaços de madeira no chão, aquele eram os meus obstáculos. E fui falando que o meu obstáculo, que era a defasagem escolar, a falta de dinheiro, né? E a ajuda financeira que eu não tinha por parte da minha família, que era muito pobre. E fui tirando ali aqueles obstáculos, falando e fui tirando aqueles obstáculos, mas que eu tinha fé, que eu tinha confiança, que eu tinha esperança que sim, eu iria conseguir fazer uma faculdade. Isso foi tão profundo na minha alma que não sei se a pessoa que estava ensinando lá entendia sobre lei da atração, mas sem saber que eu estava atraindo, eu atraí essa faculdade dessa forma. E eu tenho certeza que essa foi a estratégia que fez com que eu conseguisse fazer minha faculdade, né? Depois, a sincronicidade aconteceu desse jeito. Eu nem sabia nessa época que o Senhor que ia lá no projeto, né, no abrigo, era alguém que oferecia a faculdade, eu nem sabia. E aí depois eu fiquei sabendo, e depois eu conheci, né, fiquei íntima da sobrinha dele, que levou lá a carta, que ele aceitou e tal. Então, assim, percebe como que as coisas vão se organizando. Isso aconteceu, posso dizer, dentro de um ano que aconteceu, mas foi tudo se organizando de forma que eu conseguisse realizar o meu desejo, que era fazer a faculdade. E eu fiz, né? Só que, como eu sempre falo, né? A gente precisa limpar a carga negativa que a gente traz, que faz com que a nossa vida seja sabotada. Eu atraí sim a faculdade, mas também por causa da minha energia, por causa da falta de conhecimento, né? Eu sabotei o meu sonho de forma inconsciente. Por quê? Ao longo deste caminho, teve uma grande crise na Europa e esse padre que ajudava, né, com a bolsa perdeu a verba que ele recebia
para ajudar as pessoas, né? Então foi aí que eu perdi a verba da minha faculdade. E quando isso aconteceu, eu fiquei num estado muito, muito negativo, muito, muito para baixo, muito, muito com medo de não conseguir concluir a faculdade, com medo sabe, de ter que trancar a faculdade na metade, já tinha investido ali muito dinheiro e tava com dó de ter aquele dinheiro como se tivesse jogado fora. Eu tinha certeza que se eu trancasse a faculdade eu não ia conseguir mais pagar, né, para reiniciar. E foi nesse tempo, né, que eu conheci outra sincronicidade, né? Eu tinha ali medo, mas no fundo também às vezes eu tinha aquela esperança que algo ia acontecer, que algo ia acontecer para eu conseguir concluir, porque eu falava, meu Deus, Deus que me deu essa faculdade, eu falava assim. Não entendia sobre a lei da atração, né? Que eu não entendi que eu atraí, Deus dá sim, mas nós precisamos estar alinhado com Deus para ele perceber o que a gente quer de verdade, né, de forma consciente. E eu falava, se foi Deus que me deu essa faculdade, então Deus não vai me tirar ela. Era o que eu falava, né? Então Deus não vai me tirar. Quando eu, né, deitava de noite, eu chorava, eu conversava com Deus, eu brigava com Deus. Como é que você me dá esse sonho e agora tira? E foi indo assim que eu fiquei muito nervosa, muito triste, muito negativa. Foi aí que eu conheci o pai do Matias e ele me disse sobre o livro Segredo. Ele falou assim, olha, compra esse livro. Ele até mandou dinheiro para mim, né? Eu estava no Brasil, eu estava em Portugal nessa época. Ele mandou dinheiro para mim e falou assim, compra o livro e leia, pode servir. E ele é uma pessoa cética, não acredita em Deus, não acredita em nada ele. Então, ele mandou eu ler o livro, né? Hoje eu falo que foi Deus que mandou aquele livro para mim. Então, assim, todo o dinheiro que eu ganhava, que eu estava ganhando no meu trabalho, que já era pouco, não dava para pagar a faculdade, eu estava mexendo de dívida, fui pegando empréstimo e pagando empréstimo e virou aquela bola de neve de dívidas, e eu naquela reclamação, naquele medo, e aí, como eu sempre falo, né, quanto mais você reclama, mais você se conecta com situações para você reclamar. E o problema piorou no trabalho, e piorou em casa, e piorou na saúde, e aquela coisa, né? E eu muito embaixo, muito triste. E aí eu peguei esse livro, falei, olha, é minha, não tenho outra saída, né? Eu vejo aqui uma saída. E o livro falava que eu podia criar dinheiro. Eu podia criar dinheiro, eu podia pagar dívidas, eu podia tudo através do poder da minha mente, né? No início eu não entendia isso, mas como? Através do poder da minha mente, vou virar alguma mágica. Vou ter alguma varinha de condão. Mas, mesmo assim, eu coloquei a minha confiança. Se ele me mandou aquele livro para mim, se aquele livro chegou até mim, é porque tinha ali algo que ia me servir, né? E aí eu fui lendo o livro, e entendia mais ou menos, e relia o livro, e via tinha um CD, né? Que dava para tocar. Tinha um CD ali com a história, né? Do livro. E eu via o vídeo. E entendia muito pouco sobre aquilo, sobre o que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu tinha que pensar positivo, que eu tinha que fazer visualização, que eu queria e tal, mas isso estava muito distante da minha capacidade de entendimento. Porque eu tinha pouca consciência sobre aquilo, né? Não entendia nada sobre aquilo. E na época a internet não é igual hoje, né? Que tudo que você coloca ali você acha que fazer, como fazer e tal. Na época tinha pouca informação na internet. E a minha internet era aquele computador grande de tubo, aquele computador antigo. A internet era discada, era uma demora para abrir um vídeo. E aí, mesmo assim, eu comecei a pesquisar, olhava um, olhava outro. Lembro que eu emprestei aquele livro a minhas irmãs, né? Teve aquelas que acreditaram, que fizeram técnica, nós íamos conversando sobre aquilo. E fomos criando, e eu consegui, gente, atrair o dinheiro, consegui concluir a faculdade, e aí o dinheiro veio. O dinheiro foi chegando, eu fui fazendo as técnicas, fui aprendendo, fui aplicando, fiz muitos estudos, mesmo sendo difícil de fazer. Então eu tinha que estudar para a faculdade, tinha que estudar aquilo que estava, né, para aprender a me conectar com o dinheiro que eu precisava, tinha que trabalhar, era uma confusão a minha vida. Mas eu foquei porque o que eu queria era a faculdade, foquei naquilo. E foi dando certo, foi dando certo. Antes, o dinheiro que o pai do Matias me dava não chegava para tudo que eu precisava.
Mas, com o passar do tempo, o dinheiro foi chegando. Na faculdade eu gastava muito com livros. Aí teve lá uma mudança, que eu não precisava mais comprar livro, era só pegar, tirar cópias do livro que estava valendo. E aí também eu não tinha dinheiro para tirar cópia, né? Era gasto. Mas o que a minha colega fazia? Carla, você você faz o trabalho pra gente, né? Tinha lá o nosso grupo, você faz o trabalho, manda pelo e-mail e a gente tira as cópias do trabalho, as cópias do livro pra você e você não vai gastar com isso. Então, nem gastava nem com cópia, nem com livro. Então, olha, já melhorou aí. A minha mãe passou a receber um dinheiro do governo e ela dava conta de pagar a minha passagem. Ela recarregava o meu cartão de passagem todos os meses. Então, menos o dinheiro. E as coisas foram acontecendo, sabe? Eu saí do trabalho e abri uma loja, né? Essa loja minha deu muito dinheiro, né? Comecei devagar, foi indo, e o dinheiro foi chegando, e o pai do Matias, né? O dinheiro que ele mandava para mim, dava para mim fazer as coisas, e ainda dava para fazer. O dinheiro, eu sei que concluí a faculdade, o dinheiro foi chegando, as coisas foram acontecendo. E outra coisa, eu tinha muita dificuldade para no ensino também, na escrita, matemática, então nem se fala. O que eu fazia? Eu estudava muito o que eu tinha que fazer, estudava até português quando eu precisava e visualizava eu com nota boa na prova, eu passando na prova. Então eu usei as técnicas que eu aprendi para atrair dinheiro também para concluir minha faculdade. Porque como eu tinha escolaridade defasada, eu encontrei muitas dificuldades na escrita, né? No entendimento não, mas na escrita sim. Eu era uma pessoa totalmente voada, sabe? Assim, não tinha concentração. Eu tinha muito déficit de concentração. Hoje eu não tenho menos porque eu trabalhei isso em mim, mas eu tinha muito déficit. Déficit de atenção. Eu tinha muito déficit de atenção. Então, às vezes o professor estava explicando, eu estava prestando atenção, como pensava que na minha mente voava lá para outro lugar, eu já não entendia mais o que o professor estava falando. Então, eu sofria muito com isso, por mais que eu queria prestar atenção no que o professor estava falando, eu não estava ali, estava sempre voando, sempre em outro lugar, sabe? E aí, o que eu tinha que fazer? Estudar muito, estudava muito mesmo, repetições para me conseguir. E consegui, né? Eu falo que a minha faculdade, a conclusão da minha faculdade foi muito dolorida, que o meu TCC, minha monografia foi muito difícil. Mas como eu sempre usava a lei da atração, visualizar tudo que eu queria, o que acontecia? Por mais que foi difícil, mas dava certo. Eu conseguia. Então, eu conseguia passar em todos os semestres, né? Os trimestres. Passava em todas as matérias e concluí o TCC também sem reprovar em nada. Porque se eu reprovasse em alguma, eu ia ter que pagar, né? Mais ainda, gastar mais dinheiro. Então, eu visualizava sempre eu aprovada em tudo. E aí, isso aconteceu, né? Então, assim, essa fase foi muito legal e foi uma época muito boa, porque uma época em que tinha crise financeira na Europa e eu viajando pela Europa fora, viagens internacionais, que o dinheiro veio e veio com abundância, né? Mesmo na época de crise, aquilo que a gente sempre fala, né? A gente sempre fala, mesmo na época de crise, você não precisa se conectar com a crise, com a escassez. Então foi isso que eu fiz, né? E aí fui indo, fui caminhando, né? Tem muita história para contar, não vou continuar aqui com essa minha história, porque senão vai ficar esse vídeo muito longo. Mas foi isso. Eu conheci naquela época o livro Segredo, fiz muitas pesquisas, fiz muitas estratégias, muitas técnicas que eu fui aprendendo, né? E foi vindo aqui também as ideias do que fazer, fui fazendo, e a minha vida deu um salto quântico, como a gente fala, né? Deu um salto. E hoje eu moro aqui em Portugal e vivo uma vida tranquila e feliz, né? Foi depois que eu vim morar aqui em Portugal que eu vim conhecer a limpeza energética. E aí que eu fui entender por que eu ganhei a faculdade e perdi ao mesmo tempo, né? Não perdi porque eu reagi antes, mas se eu não tivesse reagido, eu teria perdido, porque eu fiquei sem a bolsa, né? Sem o financeiro que eu recebia para pagar a mensalidade todos os meses. Por quê?
porque eu vivi uma infância de muita escassez. O meu pai, quando ele morreu, eu tinha 5 anos de idade. Eu era nona. Minha mãe estava grávida de um menino. E quando meu pai faleceu, nós não tínhamos nada. Tudo que meu pai deixou para a nossa família, né, para minha mãe, foram 10 filhos abençoados, né? 10 porque ela estava ali grávida de um. E nós não tínhamos casa, minhas irmãs eram novas, minha mãe não tinha trabalho. Então, penso que escassez que nós vivemos. E morávamos de aluguel. E foi aí que as minhas irmãs começaram a trabalhar muito cedo, que nós experienciamos uma vida muito sofrida, de muita escassez, né? Imagina, uma viúva com 10 filhos. Então foi aí que eu tinha 5 anos de idade, né? Então, assim, nós experienciamos muita escassez, estávamos sempre mudando de casa, porque não tinha lugar, não tinha dinheiro para pagar aluguel, né? Quando chegava o final do mês, não tinha dinheiro para pagar aluguel, o dono pedia casa, e a gente tinha que mudar para outra casa. E era assim a vida, né? Uma vida de cigano, sempre mudando, sempre mudando. E minhas irmãs começaram a trabalhar cedo, minha mãe começou a trabalhar também, né? Logo que ela pôde, ela começou a trabalhar. Então nós crescemos ali com pouca assistência familiar, com pouca assistência para questões pessoais, para questões íntimas, para questões de educação, né? Então foi assim, uma família mesmo, graças a Deus, e as minhas irmãs, nós nunca passamos fome, porque elas trabalhavam, minha mãe também trabalhava para nos alimentar, né? Para ajudar, né? Com a roupa, com teto para morar, mesmo que com dificuldade, mas conseguia, né? Então, graças a essas ações, nós nunca passamos fome. Comemos o mínimo, né? Comia arroz quando tinha, arroz com feijão. Era assim, mingau de farinha de fubá, né? De farinha de milho. Então, era assim, uma vida muito escassa. Por causa dessa escassez que eu carreguei ao longo da minha infância, o meu inconsciente, o nosso inconsciente, ele é assim, ele traz sempre mais do mesmo daquilo que ele está acostumado. Então, não era normal eu, uma pessoa que era acostumada com o mínimo, com a escassez, com o ambiente de escassez, com o ambiente de pessoas com frequência financeira, frequência intelectual mais baixa, né? O meu inconsciente estava acostumado com isso, né? Quando eu fui para uma faculdade, onde tinha lá pessoas, né, que eram de famílias ricas, que tinham dinheiro, que tinham uma frequência vibracional mais alta, aquilo para mim era como se fosse, eu estava fora da minha realidade. E o meu inconsciente sempre fazia por me trazer para a minha realidade, para aquilo que é normal, que é isso que o nosso inconsciente faz. Quando tem algo aqui anormal, estamos agindo de um jeito diferente. Por exemplo, quando tem algo anormal no nosso corpo, vem a febre. Quando tem uma infecção, por exemplo, ele manifesta a febre para dizer, olha, tá alguma coisa errada, né? E é assim que ele faz, ele tem essa função de cuidar da gente, né? Então, quando eu começo a me interagir, a conectar, a fazer uma coisa diferente daquilo que o meu corpo está acostumado, da minha realidade, ele me traz para o meu local, né? E era isso, eu perdi a verba, porque poderia acontecer isso que fosse, eu não precisava de perder minha verba, né? Eu não precisava de perder o dinheiro da faculdade, mas sim, aquilo ali foi uma sincronicidade para me voltar para minha realidade, né? De escassez, de não merecimento, de falta, de pobreza. E aí foi aí que eu comecei essa questão, né? A experiência da escassez, a experiência do não merecimento, a experiência da falta, que estava aqui reverberando na minha energia, me trouxe para o meu lugar de escassez, de falta, fazendo com que eu saísse da faculdade, né? Perdesse a verba para sair da faculdade. E eu não saí, ainda bem. Mas é isso que o nosso inconsciente faz, sabota o nosso sonho, sabota os nossos desejos, né? Você quer fazer uma viagem, quer, sei lá, viver uma vida tranquila, dinheiro sobrar, ajudar a pessoa, mas você não consegue porque qual é a sua realidade desde a sua infância? De escassez, de não merecimento, de falta, de viver no mínimo, de violência, né? Então, assim, o teu inconsciente vai sempre te trazer para este lugar. Por isso que eu tenho esse propósito de trazer aqui de um jeito simples, né? Simples que é porque como eu falo, simples que é o jeito que eu faço, simples que é como eu sou, né? Para que você também possa entender isso
e sair dessa escassez e conseguir eliminar as crenças que você vem trazendo com você que quer te sabotar, te puxando sempre para o mesmo lugar, né? Seja no relacionamento, seja numa família, seja financeiro, né? Então, é isso que acontece. O nosso inconsciente, a nossa energia nos sabota, né? Isso acontece de forma inconsciente, porque a intenção dele é colocar você para viver aquilo que ele está acostumado, né? Porque o nosso inconsciente ele não gosta de gastar energia. Ele faz o caminho neural, coloca a gente sempre no piloto automático. Isso é prático para ele. Quando você está no piloto automático, você não gasta energia do seu cérebro. Então, ele sempre te traz para o caminho da reclamação, do não merecimento, do desistir. Quantas vezes eu desisti de educação, desistir de curso, desistir de livro, de pegar um livro e ir até o fim, de fazer um curso e ir até o fim. Por quê? Porque aquilo ia me tirar de quem eu realmente estava sendo, ignorante, né? Ter aquelas dificuldades, dificuldade financeira, dificuldade, até mesmo relacionamentos, né? Que os meus relacionamentos sociais não tinha nada a ver com aquele relacionamento de faculdade. Percebe que aquilo é como se fosse um vírus no meu corpo? É como se fosse um vírus e ele queria me trazer para este lugar? Se você já fez um download até aqui, se você entendeu isso que eu falei agora, você já ganhou aí a primeira chave para você abrir esse cadeado aí que mantém você na escassez, né? Esse cadeado que é o teu inconsciente, que mantém você no piloto automático, de acordo com a experiência que você trouxe toda a sua vida, né? E você vai aprender no decorrer dessa série a sair desse piloto automático, a te desprogramar as crenças que você trouxe ao longo da sua vida, né? E a primeira chave que eu trago para você hoje é acreditar, ter confiança que você pode tudo que você quiser, mesmo que o mundo esteja caindo, mesmo que tenha crise, mesmo que tenha guerra, mesmo que tenha o que for. Você não precisa se conectar com esse lado ruim, com esse lado difícil do que está acontecendo lá fora. Você pode se alinhar aqui dentro, entrar em conexão com você e com Deus. E aí, neste alinhamento, você consegue atrair a vida que você deseja. A primeira chave é confiança. Confiança. É acreditar que sim, tudo é possível. Quando eu conheci o livro Segredo, quando eu fui tendo todos aqueles entendimentos, fazendo todas aquelas técnicas, eu tinha isso de dinheiro. Eu não tinha nada, eu tinha era dívida. Tava cheio de dívida. Mas aquela era a minha única saída, não tinha outra saída. Porque não tinha dinheiro que dava para pagar tudo. Porque eu estava produzindo energia da escassez, produzindo energia da dívida, produzindo energia do medo. E quando eu entendi que não era isso que eu tinha que fazer, tudo mudou. Quando eu entendi que eu tinha que vibrar na confiança, eu tinha que acreditar que era possível, mesmo não tendo, eu tinha que acreditar, eu tinha que ter confiança. E foi essa confiança que eu me apeguei, nessa fé que eu me apeguei que sim, tudo era possível. Se aquelas pessoas estavam conseguindo manifestar aquilo, eu também podia manifestar, né? Se todas as vezes que eu deitava e chorava e pedia, meu Deus, me mostra, me dá uma luz, me dá uma luz. Eu acreditei que aquele livro era a luz que ele me encaminhou. E foi. Aquele livro eu pedi e ele me deu, né? Batei-vos que eu atenderei, né? Assim que Deus disse, Jesus disse. Então, eu pedi e ele me deu aquela luz. E se calhar, essa série é a luz que você precisa para sair da escassez, confiar no seu processo e viver a vida que você veio aqui para viver. Então, a primeira chave que eu trago para você hoje é você ter confiança. Acreditar que sim, você pode, que você vai conseguir. Que Deus vai movimentar céus e terra e que os teus sonhos serão entregues para você também. E acredite que o seu desejo, o seu sonho e muito mais vem a caminho quando você entrega, quando você se alinha com o universo. E é sobre isso que nós vamos entender na próxima aula, que será na quinta-feira, onde eu vou falar sobre as crenças, como tirar, como eliminar essas crenças, como entender quais as crenças que você trouxe ao longo do seu caminho que está sabotando o teu sonho. É sobre isso que vamos falar na próxima aula, desde aqui, quinta-feira, para você entender o que você vai fazer para se livrar dessas crenças, como eu me livrei, que foi... Eu vou explicar as várias crenças que eu consegui sair, né, que eu consegui eliminar do meu caminho para conseguir chegar à vida que eu tenho hoje.
e muito mais. Então será na próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Guarda aí essa chave no fundo do seu coração. Abre aí esse primeiro cadeado e deixa a esperança vir. Deixa a confiança vir, porque se agarra a ela, porque é ela que vai fazer você criar agora um novo caminho da sua vida e viver a vida que você veio aqui viver, ok? Um beijinho e até a próxima aula.